A paz ou deveria ser a paz do Senhor? Ou ainda deveria ser a paz do Senhor Jesus Cristo? Talvez os mais religiosos gostariam que fosse a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você já deve ter se deparado com essa discussão, dependendo, obviamente, da denominação que você faz parte e a pessoa que você se encontra na rua ou deseja cumprimentar. É muito legal se deparar com cristãos de outras denominações e eu digo somente a paz. Outros dizem a paz do Senhor. E como eu falei, aqueles que acreditam que essa paz deve ser específica, então dirão a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja qual for a paz, o importante é saber que ela procede de um cristão. E quando ela parte de uma pessoa que serve a Deus, nós podemos recebê-la tranquilamente, independente de ser somente a metade ou a frase completa. É exatamente sobre isso que nós vamos falar na aula de hoje. A lição tem por título A Promessa de Paz. E eu quero explicar para você de que paz o Senhor Jesus disse aos seus discípulos que deveria repousar sobre a casa, que abrisse as portas, recebendo-os na qualidade de discípulo e lhes permitindo pregar a palavra. Eu sou o pastor Lucas Gomes, professor de hermenêutica, escrevi alguns livros nessa área e eu gostaria que você tivesse o conhecimento. Aqui abaixo está o link para que você conheça o meu mais novo trabalho, a jornada completa da pregação. Trata-se de um desafio que entrega àqueles que desejam preparar o seu primeiro sermão algumas lições para que ele chegue a esse objetivo em somente 40 dias. Este livro é o fruto de um trabalho árduo e das minhas experiências como pregador itinerante há 20 anos. Em todo esse tempo eu tenho estudado, esboçado muitas mensagens, aprendi a fazer sermões sozinho. E eu quero compartilhar com você então as técnicas, os caminhos, para que você tenha condições de, primeiramente, entender o texto, aplicá-lo à sua vida e depois lançá-lo num papel para poder aplicar à vida de outras pessoas. Você vai poder conhecer esse material a partir da Nutror. Então, clica aqui e você vai conhecer essa plataforma e ter acesso ao meu material. Também eu quero fazer você lembrar que a partir desse momento você está concorrendo à Torá comentada. Eu quero entregar com muito carinho este livro a você na sua residência. Você poderá recebê-la em qualquer lugar do Brasil sem custos. O livro vai de graça. Os únicos custos que você terá será com o correio. E como então você fará para participar do sorteio que acontecerá no final deste trimestre? É só você tirar um print desta aula, postar no seu Instagram, marcar o meu arroba, Pastor Lucas Gomes Oficial, e eu irei repostar e você então já estará concorrendo à Torá comentada. Também abaixo está o link do grupo Sala dos Professores EBD. É um grupo que reúne professores e superintendentes de todo o país. Já tem bastante gente, mas falta você. Lá temos compartilhado conteúdos voltados à escola dominical e você também lá tem o privilégio de receber em primeira mão as minhas aulas. Eu gostaria muito que você clicasse aí abaixo e entrasse neste grupo. Eu quero aqui agradecer às mais de 300 pessoas. Para ser mais exato, neste momento em que gravo a aula, 357 pessoas que passaram a seguir e se inscreveram neste canal só neste trimestre. Nós estamos crescendo muito e eu quero agradecer você que já é inscrito e pedir que não se esqueça de ativar o sininho. Isso é muito importante. E se você está chegando aqui, pois, se não sabe, 70% dos vídeos aqui são assistidos por pessoas que acabaram de chegar. Então, eu não quero que você somente passe por aqui, mas eu quero que você fique. Então, se inscreva neste canal,
ative o sininho e seja edificado com tudo que acontece aqui. Além das aulas EBD, eu também preparo conteúdos para os jovens, os juvenis e tudo que é voltado à pregação e interpretação bíblica. Em primeira mão aqui eu quero falar para você que agora eu irei voltar com meus programas de podcast e se chamará Expo Bíblia Cast. Semanalmente eu e um amigo discutiremos a Bíblia Sagrada e eu quero que você então receba este conteúdo. Só que para isso você terá que se inscrever, ativar o sininho para ser notificado de tudo que acontecer aqui. Vamos então à lição de número 8 deste trimestre, que tem por título A Promessa de Paz. Como eu disse, é importante nós entendermos de que paz se referia ao nosso Senhor Jesus quando enviou seus discípulos, dizendo que deveria repousar sobre a casa em que os recebessem a paz do Senhor. Mas a casa ou a cidade que não os recebessem, eles deveriam então deixá-la e, na entrada da cidade, sacudir dos seus pés a poeira daquele lugar. Claro que ali, com aquela ação, eles estariam então determinando o juízo sobre aquele lugar. Mas a grande questão aqui é de que paz o Senhor Jesus estava falando. Eu quero convidar você, professor, para abrir a sua Bíblia junto comigo, pega aí um caderninho de anotações, porque todas as referências que eu passar aqui para você serão úteis para a sua próxima aula. A primeira coisa que nós temos que entender são os danos que o pecado nos trouxe. Observe que quando falamos do pecado, a única coisa que vem à nossa mente é que ele nos causou a morte. É verdade isso, pois a própria Bíblia nos mostra que o homem morreu em 3 esferas. Primeiro, na esfera espiritual, porque ele se distanciou de Deus. Segundo, o homem morre na esfera física, é quando você então se separa dos seus parentes, amigos, irmãos. E terceiro, a morte eterna. Essa a Bíblia faz questão de enfatizar que é a mais terrível, a mais perigosa. Seja a morte espiritual, física ou eterna, as 3 causam separação. No entanto, o pecado não nos trouxe separação somente daquilo que gostamos, daquilo que sentimos prazer, como os nossos familiares. Mas o pecado ele foi mais agressivo e ele nos atingiu no corpo, na alma e também no espírito. O pecado afetou diretamente a nossa comunhão com Deus e também a nossa comunhão com o próximo. O pecado ele interrompeu a nossa ligação vertical e as nossas ligações horizontais. Basta você observar o que aconteceu no Éden. Quando Adão e Eva perceberam que estavam nus, ambos se esconderam. Logo ali houve a demonstração de que a comunhão com Deus já não era mais a mesma. Logo em seguida, quando Deus o questionou sobre quem havia mostrado que ele estava nu, ele então disse: a mulher que o Senhor me deu. Com isso, Adão rompeu os laços ali com Eva da comunhão, porque ele colocou nela a culpa de agora estar em pecado. Então veja que o maior dano que o pecado trouxe para a humanidade não foi simplesmente a morte, mas a falta de comunhão com Deus. Ele atrapalhou a nossa amizade. Quero ler com você, está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 7, que nos diz: a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Algumas traduções diz que a inclinação da carne é inimizade para com Deus. E isso aqui Paulo quer informar que quanto mais nos inclinarmos para os desejos carnais, mais nos tornaremos inimigos de Deus. O segundo texto está no livro do profeta Isaías, capítulo 59, versículo 2. Mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Essa tradução diz as suas maldades, mas talvez a sua diga iniquidades. O fato é que as nossas práticas nos afastam de Deus e isso é inimizade. O terceiro texto que fala sobre inimizade na Bíblia é Colossenses capítulo 1, versículo 21.
Antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante de Deus inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Todos esses textos possuem em comum a ideia de que o pecado nos separou de Deus. O pecado trouxe inimizade. Isso quer dizer que, a partir deste momento, o homem escolhe mais o caminho das trevas do que o caminho da luz, porque ir para a luz é ver em si mesmo as suas falhas e os seus pecados. E o caminho da escuridão, por não trazer tantas revelações, se tornou mais aprazível. No entanto, nesse mesmo texto da carta de Paulo aos Colossenses, nós entendemos que Cristo nos reconciliou com Deus através do seu corpo físico. Eu quero ler outros dois textos que nos mostram como nos reconciliamos com Deus. Aos Efésios, capítulo 2, versículo 14. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe, e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. O pecado trouxe inimizade. Cristo, através da sua morte, amizade. Cristo na cruz nos reconciliou com Deus. É por isso que o mesmo apóstolo Paulo nos diz que ele é mediador. A paz que oferecemos em nome de Jesus é a mesma que recebemos, porque ela nos conectou novamente com Deus. Cristo, na sua morte, de acordo com o que nos diz o texto, derrubou as paredes de separação. De quais paredes Paulo estava falando? As paredes que Paulo aqui faz menção são as paredes que existiam no templo em Jerusalém. A Bíblia nos informa que existia o pátio das mulheres, o pátio dos judeus, o átrio e também o lugar onde ficavam os gentios e os deficientes físicos. Observe que algumas escavações nos traz a informação de inscrições que foram encontradas, o qual diziam nas principais línguas da época, grego, hebraico e o latim. O homem que for pego além desses muros, além dessas cercas, sendo gentil ou deficiente físico, responderá pela sua própria vida. Isso quer dizer que ninguém poderia estar no pátio do outro. As mulheres buscavam e serviam ao Senhor no pátio das mulheres, os judeus buscavam e serviam ao Senhor no pátio dos judeus, e os gentios buscavam e serviam ao Senhor no pátio dos gentios. Essas separações eram estabelecidas dentro de um lugar que deveria uni-los. Salomão, quando inaugurou o templo, ele disse que aquela casa seria chamada casa de oração. E o Senhor reafirmou isso ao longo dos séculos através dos seus profetas. No entanto, os judeus estavam de fato separados de todo o mundo. Aquelas barreiras não eram simbólicas, elas eram reais. No entanto, Paulo nos diz aqui na sua carta aos Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 14, que Cristo na sua morte derrubou essas barreiras de separação. Ele faz uma alusão ao templo que estava em Jerusalém, mas ele se refere à inimizade que existia entre nós e Deus e entre nós e os nossos semelhantes. Com isso, a partir da ressurreição de Jesus, eu posso entrar na presença de Deus a hora em que eu quiser, porque agora eu já não sou mais um inimigo.
agora eu sou um amigo e eu posso encontrar você em qualquer lugar e te saudar com a paz do Senhor. Veja então que a paz do Senhor não deve ser dada somente a cristãos, mas a paz do Senhor, ela deve ser dada a quem recebe o evangelho. Mas aí é discussão para outro dia. Vamos então somente comentar alguns pontos da lição. Eu senti a necessidade de explicar que paz é essa, para que você, ao olhar para a lição, agora entendesse que o maior benefício da cruz do Calvário, após a nossa salvação, foi nos trazer paz diante de Deus e diante dos homens. O primeiro tópico diz assim, ó, a paz no plano de Deus. O significado de paz. No dicionário encontramos os seguintes sinônimos para a palavra paz: tranquilidade, repouso, silêncio, sossego. No Antigo Testamento encontramos a palavra shalom para paz, que tem o sentido de segurança, bem-estar, saúde, prosperidade, paz. No Novo Testamento, em grego, a palavra paz é eirene, com um significado semelhante, contudo, enfatizando a ideia de quietude e repouso. Enquanto muita gente acredita que paz é ausência de guerra, paz é ausência de mortes, paz é ausência de enfermidades, nós entendemos que paz em Cristo não é um estado, é um estilo de vida. A paz que o Senhor nos oferece, ela não é momentânea, essa paz, ela é eterna. E é exatamente o que trata no segundo tópico, a paz ilusória do mundo. As pessoas que estão no mundo, elas buscam a paz em diferentes fontes. Elas buscam a paz nos vícios, nas substâncias ilegais, como também legais, nos jogos, nas baladas, nas falsas religiões, e também elas procuram preencher a lacuna de suas vidas sempre com aquilo que não tem a capacidade de preenchê-las. Veja que o estado de paz, nessas ocasiões que eu aqui citei, é momentâneo. A pessoa bebe, se sente bem, mas quando passa o efeito do álcool, das drogas e tantas outras lícitas e ilícitas, ela volta ao seu estado de desespero. Com isso, não queremos dizer que o cristão não enfrente dificuldades ou, em meio às suas dificuldades, perde a noção do que está acontecendo com ele e por isso diz que está em paz. Não, é totalmente diferente. O cristão, ele passa a ter uma realidade muito mais ampla quando está em meio a uma dificuldade do que quando não era crente. Porque agora ele faz uma leitura espiritual do que está acontecendo. E mesmo em meio à dificuldade, quem sabe uma doença, um diagnóstico contrário, desemprego, ameaça de despejo, o cristão ele se sente em paz porque ele sabe, em primeiro, que Deus não permite nada sem um propósito. Tudo que acontece não acontece distante dos propósitos de Deus. Então, se Deus tem algum propósito, eu preciso, em meio a essa dificuldade, entender quais são os propósitos de Deus. Em segundo lugar, nada é eterno, nada é para sempre. Logo, essa dificuldade, ela vai passar. E terceiro, ainda que eu venha morrer em meio a essa dificuldade, existe uma vida eterna que me aguarda. O que vivemos aqui é a preparação da eternidade. Então, da melhor forma que pudermos viver, e quando eu me refiro da melhor forma, eu estou querendo dizer com Deus. Quanto mais comunhão, quanto mais proximidade, quanto mais espiritualidade pudermos ter, será melhor para a nossa vida na eternidade. Uma paz falsa é o terceiro ponto do segundo tópico. Ensinando a igreja em Tessalônica a respeito do dia do Senhor, o apóstolo Paulo escreveu: pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Aqui somos lembrados de uma falsa paz que haverá na grande tribulação. Uma paz superficial, frágil e apenas aparente.
Quem se compromete com a falsa paz não saberá discernir os tempos de oposição, tanto no presente quanto no futuro. Mas com Jesus, desfrutamos de uma paz verdadeira e duradoura. Como nós identificamos a paz verdadeira? A paz verdadeira não está no estado das coisas, porque muita gente se diz ou acredita que estará em paz quando tiver um bom emprego, quando tiver dinheiro, quando tiver saúde, quando tiver amigos ao seu redor. Mas se nós procurarmos no mundo, encontraremos milhões de pessoas que têm dinheiro, que têm bens, que têm o trabalho dos sonhos, ou talvez nem trabalha, mas tem tudo que a alma pode decidir e ainda assim não se diz estar em paz. Então, a paz de Cristo, ela excede bens materiais, ela excede emoções. A paz de Cristo é um estado de segurança, mesmo em meio à guerra. O Salmo de número 46 nos dá essa lição a partir do versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Sente paz aquele que está em meio à guerra, porque ele sabe que Cristo irá socorrê-lo. O terceiro tópico fala sobre a paz que Jesus prometeu. Ele é o príncipe da paz, de acordo com Isaías 9 e 6. E ele então nos deixou uma promessa redentora. No momento em que o homem caiu no Éden, imediatamente Deus agiu. Quando tudo parecia estar perdido, ele disse que daquela mulher que tinha sido envergonhada, humilhada, nasceria um menino e este pisaria a cabeça da serpente. Então ali houve uma promessa de paz, ou seja, o homem que talvez pensou que nunca mais poderia se apresentar diante de Deus, agora ouviu do próprio Senhor que o império da morte estava com seus dias contados. O terceiro ponto nos fala sobre uma promessa que excede todo entendimento. Essa paz acalmará o nosso coração, nos fortalecerá para resistir às intempéries diante de nós. Assim como aconteceu com o apóstolo Pedro, que mesmo preso numa cadeia típica do primeiro século, dormia um sono profundo e sereno. Eu recomendo então a você a leitura junto com seus alunos no próximo domingo de Atos 12, de 5 a 7. Pedro ia morrer, Tiago já tinha morrido, mas ele dormia. Cansado? Eu acredito que não, porque uma pessoa em estado de desespero não consegue descansar. Só descansa aquele que sabe nos ombros de quem repousa. E no caso, aqui, Pedro repousava nos braços de Deus. Eu quero convidar você para a próxima lição, promessas para pais e filhos. Tem muita coisa acontecendo aqui, você deve ter percebido que eu estou em um cenário novo, totalmente diferente. Eu estou fazendo alguns testes, espero que você tenha gostado. Deixa aqui o que você achou, se você achou legal. Eu me refiro à iluminação, a esse tom assim mais misterioso, mas eu prometo voltar para o meu cantinho, para o meu escritório, que eu estou fazendo uma reforma, então eu tive que dar essa escapada, porque agora lá está um ambiente terrível. Mas eu espero que você tenha gostado e, mais do que isso, o conteúdo tenha sido relevante para você. Não esquece de se inscrever, ativar o sininho. Aqui abaixo está o link do meu mais novo trabalho, A Jornada Completa da Pregação. Trata-se de um desafio. Eu criei mais de 20 lições para serem desenvolvidas em 40 dias, com a proposta de você entregar o seu primeiro sermão em 40 dias. Então corre lá, clica no link para você conhecer mais. Tá aí o link do grupo Sala dos Professores EBD. Entra, participa, vai ser uma bênção. E não esquece da Torá comentada. Me ajuda a divulgar o trabalho aqui do YouTube, @Pastor Lucas Gomes. Você vai tirar um print dessa aula, postar no YouTube, ou melhor, no seu Instagram, me marcar, e aí eu vou repostar e você estará concorrendo no final do mês a Torá comentada. Deus abençoe você, até a próxima, obrigado por ter ficado comigo aqui até esse momento.